lugares, sumarizando. Eu acredito que eles traziam ainda essas histórias contadas pelos ancestrais e fizeram uma coisa. No Brasil nós temos um fenômeno que nos Estados Unidos tem, eu conheço pouco o Canadá, mas eu presumo que aqui também eu vai encontrar algo semelhante. Nós temos cidades fundadas por imigrantes. Certo. E quando eles fundam cidades, geralmente eles colocam ali o nome de alguma cidade dos seus antepassados. Exato. Nós temos no Brasil, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem a região da New England, Yes. a Nova Inglaterra. Exato. No Brasil nós temos Nova Trento, nós temos Novo Hamburgo, Certo. nós temos rios que têm o mesmo nome de lugares da Europa por causa dos imigrantes. Acredito que aqui também. Aqui também é a mesma coisa. Eles colocaram o nome dos dois rios ali de Tigre e Eufrates, que eram justamente o nome de dois rios dos 4 que haviam no Jardim do Éden. A cidade de Eridu, alguns presumem também que teria alguma ligação etimológica com a raiz da palavra Edin, Éden, que significaria planura. Então existem muitas semelhanças, são incríveis. E isso aparece Em vários tabletes. né? E, Não é só um, né? E outra curiosidade, quando antropólogos de antropologia, especialistas em antropologia social, foram estudar culturas fora do Oriente Médio, fora ali da Mesopotâmia, e encontraram traços também entre os hindus, os indianos, os chineses, os africanos, encontraram até nos índios americanos. Pelo menos uns 5 ou 6 elementos centrais aparecem em todos os mitos que tem ao redor do mundo. Agora eu estou falando dos 5 continentes. Eles falam de um casal feito do barro, que foi expulso de um paraíso idílico. Eles falam de um dilúvio que cobriu todo o mundo e apenas alguns se salvaram. Eles falam da construção de uma torre que confundiu a língua das pessoas. Eles falam de um fratricídio original, um irmão matando o outro originalmente, como nós temos Caim e Abel. Esses elementos, e eles falam também de um fruto proibido, esses elementos estão presentes em várias centenas de culturas espalhadas ao redor do mundo. Isso me faz supor, como acadêmico, que não é uma lenda, mas é uma história tão real que todos os povos que derivaram dela a testemunham por uma fonte comum. Não é que a Bíblia copiou esses mitos. É que a Bíblia e esses mitos reportam a um único fato histórico. Só que a Bíblia, evidentemente, mantendo a tradição e aqueles deturpando. Alguém pode perguntar como é que eu sei que a Bíblia está mantendo e a Bíblia não é mais uma deturpação? Se me permite rapidamente, não tomar muito tempo, Bill. Existem muitas diferenças entre a Bíblia e esses mitos. Em primeiro lugar, agora eu vou falar das diferenças. Eu falei das semelhanças. Certo. Mas, antigamente, os críticos diziam que a Bíblia inventou essa história. Certo. Agora que essas coisas foram descobertas, os críticos dizem a Bíblia plagiou estas... Eles criaram a Bíblia, porque a Bíblia veio depois. Certo. Mas eu tenho provas de que a Bíblia não plagiou. E agora eu queria falar das diferenças que colocam a Bíblia como superior. Em primeiro lugar, todos esses mitos são baseados no politeísmo, na adoração a vários deuses. A Bíblia fala apenas do monoteísmo. Se a Bíblia tivesse plagiado esses mitos, ela deveria ter também uma raiz politeísta. Exato. Segundo, todos os mitos, inclusive agora falando de mitos mais recentes, como da Grécia, por exemplo, todos eles colocam uma coisa interessante. Colocam que os deuses nasceram depois do universo. O universo ou forças caóticas existiam antes dos deuses. E dessas forças caóticas que nasceram os deuses e o universo. Então, que colocam? O universo teve essas forças caóticas, seria o universo, melhor dizendo, seriam eternas. E os deuses nasceram depois. A Terra seria uma criação dos deuses, mas a Terra não é o universo. Interessante, o universo é eterno, os deuses nasceram depois. A Bíblia é o contrário. A Bíblia coloca que Deus criou o universo. Até a época de Albert Einstein, os mitos estariam com mais razão para os cientistas do que a Bíblia, porque até a época de Albert Einstein costumava-se dizer que o universo era eterno. Mesmo Isaac Newton, apesar de crer na Bíblia, trabalhava com a hipótese de um universo eterno. Mas desde Albert Einstein e o Hubble e as pesquisas sobre o começo do universo, Big Bang, como alguns querem chamar, não interessa aqui o ponto, o fato é que o universo teve um começo. Hoje, qualquer físico admite isso. O universo teve um começo. E o único livro da antiguidade que fala de um começo para o universo é a Bíblia. Sério? Os outros colocam os deuses como filhos do universo. Pega a mitologia grega, né, os titãs, Zeus nasce bem depois, Poseidon nasce, Deus não nasce. Outro detalhe,
Nesses mitos mesopotâmicos, os deuses resolvem destruir a terra, eles criam a humanidade no começo para que a humanidade substitua aquela terça parte dos Igigi, que eram os Anunnakis rebeldes. Certo. Até aí tudo bem. Mas eles queriam apenas servir. Nos mitos, os deuses fizeram o jardim de Éden para seu próprio gozo. Certo. E criaram o homem do pó da terra para servir de empregado deles. Certo. A Bíblia diz que não. Deus criou o jardim para o benefício do ser humano. Certo. E Deus não criou o homem para servi-lo como um capricho seu. Certo. Então tem várias diferenças. Na Bíblia, a humanidade é destruída pelo dilúvio porque a humanidade se tornou corrupta. Nos mitos sumerianos, a humanidade é destruída por um dilúvio porque, trabalhando, eles estavam fazendo barulho e atrapalhando o sono dos deuses. Então, a superioridade filosófica da Bíblia é sem tamanho. E um último elemento que eu poderia dar. Você pode hoje, eu convido, se você quiser ler uma tradução em inglês, o mito de Ádapa, os mitos de Ana, os mitos mesopotâmicos. Se o telespectador quiser ler, pode ler. Mas eu duvido que a leitura de qualquer um desses mitos irá transformar a sua vida. Mostre para mim uma pessoa que deixou as drogas por ter lido o épico do Gilgamesh, que é o mito sumeriano. Mostre para mim uma pessoa que teve a vida dele transformada, que venceu a depressão porque estudou aquelas coisas. Eu estudei isso, mas a minha Bíblia foi transformada por esse livro. E eu conheço os dois. Eu conheço isso e conheço literatura sumeriana. Mas esse aqui me transformou, aquele não. E não é uma experiência particular. Investigue no mundo inteiro. Quem foi transformado pelos outros? Esse livro realmente tem um diferencial que nenhum outro possui. Há quanto tempo é que essas verdades, o mundo conhece isso que o senhor acabou de falar? Quantos anos? Bom, na verdade, a arqueologia é uma ciência relativamente nova. Quando a gente fala de 200 anos, isso é novo para uma ciência. A arqueologia mesmo, ela começou em 1798, segundo alguns, quando Napoleão Bonaparte e seus homens estavam fazendo um intercurso no Egito para evitar que o exército da Inglaterra chegasse até a Índia. Então, ali eles encontraram, por acidente, a Pedra de Roseta. Napoleão tinha um batalhão de pessoas no exército que eram cientistas, que eram artistas, que eram intelectuais. Esse pessoal pegou a Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta foi confiscada pelos ingleses, por estar no Museu Britânico hoje, mas, por ironia do destino, foi um francês que a traduziu, Champollion. Depois disso aí, as pessoas começaram a ter interesse em pesquisar a Mesopotâmia. E aí, foi um achado atrás do outro. Aí, depois você tem 1822, as pesquisas de Henry Layard, aí descobriu Nínive, Nippur, a própria cidade de Babilônia, e não parou mais, até hoje. Aí vieram os assiriologistas, começaram a decifrar os tabletes cuneiformes, e até hoje tem muita coisa, porque apesar de tudo isso, 90% do tesouro arqueológico ainda está perdido. Está perdido. Ação do tempo, vândalos, ladrões de sepultura, guerras, infelizmente muita coisa se perdeu. Mas os 10% que já foram encontrados ilumina tantas páginas da Bíblia que é fantástico. E realmente eu posso quase afirmar, como Jesus disse uma vez, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu acho que as pedras estão clamando de alguma maneira. Agora, o senhor trouxe outra... eu não sei se... Nós temos uns 3 ou 4 minutos só. Eu vou só mostrar rapidamente para o telespectador. Quem sabe no próximo programa nós falamos um pouquinho mais. Exatamente. Então posso fazer já, até para o pessoal ficar conosco? Lógico. Você me convida para um próximo, então? Convido, Então aproveito que eu gostaria de voltar aqui no programa Está Escrito. Então eu vou falar com você sobre esse tijolo aqui e qual a relação dele com a Torre de Babel. Mas, Bill, nós estamos proibidos de falar isso agora, viu? No próximo programa você vai saber qual a evidência arqueológica da Torre de Babel, o que esse pedaço, esse fragmento de tijolo aqui tem a ver com isso. Só vou antecipar, isso aqui não é réplica, esse é original. Isso aqui tem pelo menos 4.300 anos. Aguarde. 4.300 anos? 4.300 anos, mas no próximo programa Está Escrito, nós vamos falar sobre ele. Por que essas informações não saem para o mundo assim? Por que a maioria dos cristãos, eu creio que a maioria dos cristãos não conhecem isso? O senhor acabou, falou dessas evidências, desses relatos em várias culturas. Por que essas informações não saem para fora? Nós temos algumas razões para isso. Em primeiro lugar, você lembra que a verdade sempre teve dificuldade de despontar ao longo da história. Os alemães demoraram até depois da Segunda Guerra Mundial para descobrirem o que Hitler estava fazendo nos campos de concentração. Se você chegasse em Berlim, na época, no auge de Auschwitz e Treblinka e Sobibor, e perguntasse a qualquer alemão, nunca, Hitler jamais faria isso.
Eles não sabiam, mesmo os americanos não Certo. sabiam o que estava acontecendo Certo. quando foram estourar os campos. A verdade sempre é difícil de explorar. Sempre ela está oculta. As pessoas parecem não querer falar sobre ela, ela incomoda. Da parte dos cristãos existe às vezes o problema da preguiça mental. Algumas pessoas se contentam com pouco, né? Eu acho que, mas de qualquer maneira, mesmo que a verdade tenha dificuldade de despontar, ela desponta. A história testemunha disso. E para mim a verdade não é apenas um assentamento intelectual, um assentimento intelectual. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, e ela vai despontar. Só que é um problema, Bill. A verdade, quando não converte, endurece. Esse é o ponto. Então, o sol derrete a cera e, ao mesmo tempo, endurece o barro. Certo. Como a verdade vai atuar em sua vida é uma coisa que só você em casa pode responder. Muito bem. E se você não conhece a esse Jesus Cristo, quem sabe agora seria um bom momento para entregar a sua vida a Ele. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia, te agradecemos pelo Dr. Rodrigo e o conhecimento que ele tem e o trabalho que ele faz, querido Pai, em proclamar a verdade tua. Mas, Pai, nesta hora nós suplicamos por aqueles que estão nos assistindo, especialmente por aqueles que até agora ainda não se entregaram por completo a Jesus Cristo. Pai, que eles possam se entregar agora, sabendo que tu os recebes como um Pai amoroso. Que eles possam sentir em sua vida o milagre de uma transformação através do poder do teu Santo Espírito. Esteja com cada telespectador. Nós te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bem, doutor Rodrigo, chegamos ao final de mais um programa. Mas a próxima semana estamos aguardando esse pedacinho de tijolo aí. Com certeza. Obrigado. Obrigado, telespectadores, também por estarem conosco. Lembre-se do website, estaescrito.ca. Lá, vocês tem um link lá que vocês podem assistir o programa do Dr. Rodrigo, Evidências, lá do Brasil. Você também pode assistir este programa, pode indicar para um amigo, um vizinho que não assistiu, que você sabe que essas informações seriam importantes. Lá você pode fazer isso também no website, estaescrito.ca. Você pode mandar um pedido de oração, você pode mandar comentários sobre o programa e também, se o Espírito Santo tocar no seu coração, você pode mandar uma doação para o nosso ministério também. Até a próxima semana, que Deus nos guarde e lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.